Que o Senhor seja nossa rocha e nossa fortaleza. Amém? Em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4, temos aqui, né, que a desobediência que nós cometemos para com o Senhor, né, fez com que nós nos tornássemos miseráveis. E por mais que venhamos ser algo nessa terra, né, o nosso fim será como de todos. E não foi diferente com o rei Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Vejamos. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolvia-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os termos de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não possuía. Então você vê que aquele homem forte, né, e que teve várias mulheres e várias concubinas, agora já estava aqui, né, fraco, então como simples mortais, né. Vemos nos versículos de 5 a 10 de 1 Reis capítulo 1, né, que o filho Adonias, filho de Davi, como Absalão, ele tentou também aproveitar, né, agora da velhice do rei e usurpar o trono dele. Porém, Natão, o profeta, Benaia e os valentes de Davi, juntamente com o outro filho Salomão, não foram convidados, né, para um banquete que ele deu, e a ideia dele era se tornar, né, ser aclamado o rei. Porém, só o Senhor dá, né? Nós podemos ter os intentos no nosso coração, os nossos sonhos, mas só o Senhor que sabe, né, de todas as coisas. No versículo de 11 a 31 de 1 Reis, né, do capítulo 1, temos Betseba e o profeta Natã advogando junto ao rei Davi, que prometera que Salomão reinaria, né, e não Adonias. E os planos do Senhor, né, não era para que Adonias fosse rei, né, e sim Salomão. Em 1 Reis 1, né, de 32 a 36, nós temos aqui, ó: disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: tomai convosco os servos dos vossos senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá se assentar no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque Ardonei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Então, ainda em 1 Reis de 1, capítulo 1, né, de 39 a 40, vemos que os que têm o Senhor, né, como seu rei, não fazem nada sem que seja consagrada a ele. Adonias se declarou rei, mas Salomão, né, como Davi, foram ungidos pelo sacerdote e abençoados, né, tanto pelo seu pai como pelo Senhor. 1 Reis, né, de 1, capítulo 1, de 39 a 40, Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo, né, o chifre do azeite, e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, olha só para você ver, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria
de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então nós vemos aqui, né, que Davi é declarado. Davi bendize, né, a Salomão em 1 Reis 1:48. Nós vemos aqui ele bendizendo, né, a Salomão. Também disse o rei: assim bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram, levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Então aqui nós temos, né, Adonias também contestando, mas, né, o Senhor tinha levantado Salomão. Em 1 Reis 1, de 50 a 53, nós temos: porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque nega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matarás a seu servo a espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei, e esse lhe disse: vai para a tua casa. Então nós temos aqui, né, a confirmação. E em 1 Reis 2, de 1 a 4, né, nós vemos que Davi instrui, né, se despedindo de Salomão. Em 1 Reis de 2, né, de 5 a 9, Davi passa informações a Salomão acerca de votos, aliança, né, e os possíveis traidores que poderiam trazer algum tipo de problema para ele. Mas diz que Salomão teria, né, sabedoria para saber o que fazer. Então ele passa ele a par de tudo, né, porém deixa que, né, ele tenha sabedoria o suficiente para decidir, né, o que fazer. Em 1 Reis 2, de 10 a 12, temos a morte de Davi, né, e o início do reinado de Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os teus estatutos e os teus mandamentos, e os seus juízos, e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Então, nós vemos aqui, né, Davi, né, ainda morrendo e com todos os problemas que ele teve, mas você vê o temor dele, né, e a importância que ele dava, e claro, né, de ter o Senhor como Deus, né. Em 2 Reis 2, de 5 a 9, Davi, em 1 Reis, né, 2, de 24 a 25, nós vemos que Adonias, irmão de Salomão, né, que tentaram usurpar o seu trono antes, ele pede, né, a sunamita, que ficou ali ocupada, né, a favor de Davi, para que fosse sua mulher. E Salomão vê, né, nisso, a sabedoria dele, ele vê que tinha algum tipo de trama ou alguma coisa ali que não caía bem. Portanto que ele, em 1 Reis 2, de 26 a 27, né, ele expulsa o sacerdote, esse que tramara, né, com Adonias, atentando contra a palavra do Senhor, né, para que Salomão fosse rei. Em 1 Reis 2:30, 1 Reis 2, de 34 a 35, nós vemos que Joabe morre, por matar, né, inimigos de guerra em tempos de paz. Então Salomão ele acaba conduzindo, né, Joabe à morte. E morre Simei também, né, que tinha amaldiçoado, né, o rei Davi. Então é isso, que o Senhor seja, né, sempre sobre nós, e que Ele tenha a última palavra.
porque sem Ele, o que seríamos de nós? Como essa luz que se apaga, nós também apagaríamos, né, nosso espírito sobre a terra. E essa seria a pior morte. Amém?